Saudações pessoal, sou André Luiz e sou estudante de Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília e hoje eu vou explicar um pouco da minha pesquisa científica, cujo tema é Estudo da influência dos parâmetros do processo CMT nas propriedades mecânicas de materiais impressos. Bom, essa pesquisa foi realizada pelo edital 2021-2022 e foi orientada pelo professor Dr. Maxim Ziberov. Essa apresentação será dividida em introdução, metodologia, resultados, discussões e conclusão. Bem, o que é a manufatura aditiva? A manufatura aditiva é um método de manufatura que permite confeccionar componentes de forma imediata por meio de modelos tridimensionais criados em software de desenho auxiliado por computador sem a necessidade de moldes. Assim, o material é depositado camada por camada, uma sobre a outra, até que forma a geometria final. E por que ela é importante nos dias atuais? Bem, com o advento da indústria 4.0, a manufatura nos permite produzir, para uma gama de materiais, peças complexas que permitem ser feitas sob encomendas em configurações exclusivas para atender aplicações específicas com redução de custos de produção, processo automatizado e redução do desperdício material. Segundo a norma ISO ASTM 52900 de 2015, há 7 categorias de processamento de manufatura aditiva para desenvolvimento de peças, as quais são jato de aglutinante, fusão em leite de pó, laminação de folha, deposição por energia direcionada, extrusão de material, jateamento de material, fotopolimerização em cuba. Dentre essas 7, apenas 4 são adequadas para a deposição metálica, as quais são jato de aglutinante, fusão em leite de pó, laminação de folha e deposição por energia direcionada. O processo Cold Matter Transfer, ou CMT, está inserido no contexto de deposição de energia direcionada, cuja subdivisão é o método Wire and Arc Additive Manufacturing. Essa subdivisão utiliza arame e arco elétrico como fonte de calor para fundir a matéria-prima. O funcionamento desse processo funciona quando o arame entra em contato com o posto de fusão, uma alta corrente de curto-circuito, a corrente de pico, flui para fundir o arame. Logo após a formação da gota, ocorre a extinção do arco juntamente com a diminuição da corrente, a corrente base, para quase zero. E com o auxílio do servo remoto, o arame é retraído, garantindo assim o desprendimento da gota sem qualquer auxílio da força eletromagnética. Depois disso, conforme ilustrado na figura 3D, o arame se desloca no sentido direto e todo o ciclo é repetido. As principais características deste processo é a deposição controlada, alta taxa de deposição e baixo aporte térmico. Aqui há algumas figuras que ilustram o uso da manufatura aditiva. Destaque em especial para essa ponte aqui, que foi fabricada pela empresa MX3D. Essa ponte está localizada na Holanda. Os objetivos dessa pesquisa foram investigar como os parâmetros de deposição influenciam nas propriedades mecânicas de peças obtidas por manufatura aditiva por deposição a arco via CMT. E, por fim, realizar uma proposta de melhoria das propriedades mecânicas de materiais metálicos impressos, analisando, teoricamente, os parâmetros de deposição. A metodologia dessa pesquisa continua na revisão bibliográfica, em que foi acessado bancos de dados como Periodicaps, Google Scholar e Elsevier. As palavras-chave utilizadas foram direção de deposição, ângulo de tocha, velocidade de deslocamento e taxa de resfriamento. Sendo assim, a presente pesquisa constatou que, na direção de deposição, ela influencia tanto na entrada de calor durante a deposição, quanto na direção de crescimento dos grãos. Na figura abaixo, ilustra algumas direções de deposição, como a direção unidirecional sem retrocesso e bidirecional com retrocesso. Na figura ao lado temos o alfa como ângulo de trabalho e o beta como ângulo de deslocamento. Além disso, o ângulo da tocha possui influência tanto na dinâmica da força de fusão, como geometria do corrente depositado, nas componentes da força de impacto e no efeito do arco. Na figura ao lado, verifica-se que quanto maior a velocidade, maior a microdureza, pois a microestrutura ela é mais fina. Outro sim, a velocidade de deslocamento ela vai influenciar tanto na dissipação de calor quanto no aporte térmico. A taxa de resfriamento é de extrema importância para que a dissipação de calor seja mais efetiva, evitando assim efeitos deletérios em peças impressas. Na figura ao lado, observa-se que o método ativo, que é o método NIAC, apresenta propriedades menos anisotropias do que os outros métodos. Bom, minha proposta de melhoria baseia-se no trabalho de Cunningham, de 2021, em que os autores investigaram a microestrutura com diferentes métodos de resfriamento, o criogênico e o interface. Sendo assim, os autores concluíram que a direção dos grãos de resfriamento criogênico são orientados aleatoriamente, e a resistência de escoamento é 10% maior para o resfriamento criogênico do que o resfriamento de interface. Uma das razões para que a resistência ao escoamento seja maior no resfriamento criogênico do que no resfriamento de interface é que o resfriamento criogênico promove a nucleação instantânea à frente da solidificação. Logo, a peça fabricada apresentará uma microestrutura com grãos finos e distribuídos aleatoriamente. Esse método possui um grande potencial para ser explorado pelos pesquisadores no futuro.
Sendo assim, é notável que o resfriamento criogênico é uma excelente proposta para a melhoria das propriedades mecânicas. Sendo assim, os parâmetros de deposição têm influência tanto na microestrutura como também nas propriedades mecânicas, portanto, seu controle é de grande importância. E também pode constatar que, dependendo do método utilizado no resfriamento, a dissipação de calor poderia ser mais significativa que os métodos. Resfriamento criogênico possui o potencial de alterar as condições de contorno térmico de forma mais significativa e, consequentemente, impactar as microestruturas desenvolvidas e as propriedades relacionadas. Sendo assim, esse é o método adequado. Neste slide possui algumas referências que foram utilizadas na minha última transparência. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Max Zberov, e ao mestrado, André Novelini. Também gostaria de agradecer à Universidade de Brasília pelo recebimento da bolsa e contribuir para os resultados do presente trabalho.